Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, começa o Questão de Ordem. Espaço reservado para a participação dos vereadores, das comissões, os assuntos inerentes à nossa cidade. Participam hoje do programa a secretária de Saúde, Andréia Pinheiro, conosco neste Questão de Ordem. Participando também o vereador Laelcio dos Santos, o vereador Lalá, neste Questão de Ordem. Sejam bem-vindos, secretária, seja bem-vindo, vereador. Secretária. Olá, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer poder estar participando do Questão de Ordem para fazer alguns esclarecimentos, informações. É sempre muito bom poder estar aqui junto ao Legislativo, junto com o vereador também, para poder falar um pouco sobre saúde. É mais uma oportunidade para a gente estar falando de saúde de Cubatão. Vereador Lalá, seja bem-vindo, vereador. Olá a todos que nos assistem em casa. É um prazer estar aqui com a secretária de Saúde, Andréia Pinheiro, para esclarecer algumas situações da saúde da nossa cidade. Secretária, o assunto é saúde. É uma das secretarias que mais tem demanda, que mais recebem críticas e que é um atendimento mais próximo da população. Saúde, a gente costuma dizer que não espera, né? É algo de muita urgência. E, sem dúvida, é a participação sua neste programa. Alguns tópicos, nós vamos falar sobre o SAMU, sobre o sistema CROSS, também vamos falar sobre as emendas impositivas, também sobre a policlínica, né? E as reformas dentro dos próprios da área da saúde. Mas, para começar, vamos falar do SAMU, esse sistema implantado há poucos anos, há não muito tempo, e que veio dentro de uma adaptação e de um aprimoramento. Hoje o SAMU é uma ferramenta indispensável dentro do atendimento de urgência e emergência da cidade. Sem dúvida, Márcio. E o nosso SAMU é um dos orgulhos da saúde de Cubatão. A questão de tempo-resposta que nós temos é muito eficiente. Então, hoje nós temos o SAMU, fica localizado o posto dele ali no Jardim Casqueiro, como todo município sabe, conta com o número de ambulâncias de acordo com o número da população de Cubatão e atende muito bem o nosso município. É um serviço que ele é muito sensível, inclusive, porque quando ele é acionado, é realmente uma situação de extrema necessidade e o município conta com profissionais que são muito eficientes nesse sentido. Então tem o médico, tem o técnico, o próprio motorista, todos eles são treinados, capacitados, têm acreditação e isso é muito importante. O nosso SAMU, ele realmente é um instrumento de atendimento à população essencial e eficiente no nosso município. Márcio. Vereadora, essa centralização de serviço de atendimento no SAMU, ela demanda uma certa estratégia, né? Uma logística, um entendimento e um conhecimento da área da cidade. Não é simplesmente nomes de ruas apenas. É um conhecimento até porque Cubatão tem caminhos, tem vielas, tem toda uma situação sugênese. Apesar de ser nós temos uma área urbana mais concentrada. Mas é necessário um conhecimento bem técnico da área da cidade. Verdade, Márcio. O morador da cidade que tem um conhecimento de todas as áreas das favelas, das vilas, praticamente dos endereços difíceis de chegar. É muito importante uma pessoa que tenha conhecimento trabalhar nessa área. Porque ele tem uma facilidade maior de chegar até a ocorrência. A secretária falou do tempo de resposta de atendimento. Isso. A nossa média é 8 minutos de tempo-resposta. Entre o start e o retorno e o atendimento? Entre a regulação, porque a pessoa ela aciona o SAMU, entra em contato com a regulação e a regulação já vai acionar a equipe para direcionar. Esse tempo é uma média de 8 minutos, é um tempo-resposta muito bom. Márcio falou uma coisa muito interessante, SAMU e o serviço municipal. O nosso SAMU é um dos poucos que ainda é municipal. Então, algumas outras unidades elas já são regionalizadas. O nosso SAMU ele permanece um SAMU municipal. Isso é muito importante para a gente, exatamente por conta dessas peculiaridades, como você mesmo disse, Márcio. E o próprio vereador também ressaltou. O SAMU hoje, ele é gerido, ele é da prefeitura e tem também a complementação do seu quadro com pessoas de uma organização social. No entanto, nós temos servidores públicos lá, muitos servidores de carreira, que estão na saúde há muito tempo, que trabalham há muito tempo e conhecem bem a nossa região e bem as nossas peculiaridades também, até porque a resposta para isso ela tem que ser muito rápida. Quando você faz um chamado para o SAMU, a pessoa está correndo risco de vida, né, exatamente de morte, ou seja,
por uma questão de minutos, você pode perder a sua vida naquele momento. Nós tivemos um momento em que houve um problema com o telefone de atendimento do SAMU. Acho que houve uma situação em que um veículo acabou arrebentando. Sim, nós temos. Conexão, né? São duas coisas que nós temos. Aconteceu a questão do acidente, nós ficamos sem os telefones lá, e aí foi um acidente de rede. E temos um problema com a operadora. Quando você liga do telefone celular para o telefone do SAMU, ela não cai no SAMU de Cubatão. As outras operadoras não, e os telefones fixos também não. Ligou 192, vai cair direto no SAMU. É só uma operadora que tem um desvio, e aí é uma questão técnica de telecomunicação. Bom, então que nos faz eu vou assim. confessar, sim, que durante um período, um certo momento, eu passei pela manhã com um acidente, eu tentei ligar no 192 e não conseguia. Aí eu liguei num telefone falei o fixo. nome. E aí acabei sendo atendido e já estava sendo feito o procedimento, já estava a caminho do atendimento. Nós fizemos alguns comunicados na Secretaria de Saúde, através da nossa comunicação, um informe exatamente sobre isso, como proceder para chamar o SAMU, quais são os números, como fazer para telefonar, exatamente para esclarecer. Agora, quando tem um acidente com a torre, aí realmente a gente não tem nenhuma com operadora. essa situação, a gente acaba observando que também facilita na comunicação, por sermos um município que praticamente as pessoas têm um acesso maior à informação. Uma mudança como essa, as pessoas têm acesso a essa informação. Sim, imediatamente. Nós já colocamos nas páginas da prefeitura, colocamos no Facebook, passamos a informação via WhatsApp um para o outro, dentro dos grupos. Ela é muito eficiente nesse sentido. Outra questão que se pede com regionalização. Isso já foi proposto ao município, não? Sim, Márcio. Assim que eu assumi a secretaria, foi falado exatamente sobre a regionalização do SAMU de Cubatão. Só que alguns pontos devem ser levantados, e acredito que sim, tenham os pontos favoráveis, mas para efetivamente a gente aceitar uma regionalização, seja lá com qual outro município for, a gente precisa fazer uma grande discussão, inclusive com os profissionais que estão lá prestando o serviço hoje, e fazer o levantamento tanto desses prós quanto desses contras. E a gente, quando faz uma regionalização, o serviço ele não fica necessariamente aqui em Cubatão. Ele pode se deslocar para um outro município, ou seja, a base de contato, ela não fica necessariamente em Cubatão. Então, há um estudo de toda a estrutura. Vamos supor que queira-se fazer a regionalização. Hoje, o único município que não está somos nós e São Vicente. Então, a nossa opção de regionalização é exatamente com São Vicente. Isso proposto pela estadual, pela DRS. Já fez esse estudo e hoje seria com São Vicente. Ou seja, a partir disso, há um estudo tanto da rede de Cubatão quanto da de São Vicente para se verificar se o posto fixo, ou seja, onde tem a rede de telecomunicação, de médicos reguladores, a base, ela fica aqui ou ela fica em Santos. Os funcionários que vão trabalhar nessa base, eles são mesclados, tanto servidores do município A e do município B que estão... De equipes e exatamente, uma união de equipes. Mas, secretária, dentro de uma perspectiva, eu vou pela lei de Murphy, né, que é sempre a lei que acaba prevalecendo, dentro dessa perspectiva, se nós observarmos uma área e a logística, o Cubatão poderia perder um centro de atendimento, poderia se colocar em outro ponto e aumentar esse tempo de resposta. Sim, haveria, mas haveria um posto das ambulâncias aqui, isso nós teríamos. Sim. Então fica aqui e fica lá. O que nós teríamos é a comunicação sendo feita por um posto fixo. Mas aí, na verdade, pode o que ser nós de um temos, lado ou de outro. As nossas ambulâncias, as nossas estruturas também são participadas pelo outro município. Eu acho e que é uma... vice-versa. Exatamente. Então, assim, é um município que nós estamos falando, Cubatão, em torno de 128 mil, arredondando para cima. São Vicente, 400 mil. 350, 400. 330, uma faixa que vai de 350 mil a 400 mil habitantes, é isso? Então, para tudo isso tem que ser feito um cálculo, ver quantas ambulâncias vão ficar disponibilizadas, porque nós vamos ter que atender uma área consideravelmente maior. Vale ressaltar que o SAMU hoje, ele funciona bem, ele atende bem, ele tem um tempo-resposta, como eu falei, que é orgulho da equipe técnica de lá. Então, é muito gostoso conversar
com os chefes da unidade, tanto o Brito quanto o Dagoberto, que estão lá, com os médicos reguladores. Então, assim, eles já fizeram salvamentos de vidas e isso é muito bonito, você escutar essas histórias. A forma como eles já conhecem o nosso município, pega o paciente, se vai para a UPA, se vai regular para o PS, de acordo com a gravidade, se o paciente é de PS ou é de UPA, realizam os primeiros socorros, os primeiros atendimentos no local. Então, tudo isso tem que ser amplamente discutido e estudado para ver se o município realmente ganha, porque nem sempre o retorno em valores, por conta de ser regionalizado, vai compensar na resposta do serviço. A observação não são nem valores, são vidas, né? Já que o município Exato, já está estruturado, já tem essa estrutura. Por falar em SAMU, falar dela, que foi vereadora aqui também, que faz parte da equipe, a Zilda. A Zilda é uma guerreira. Também. Muito Zilda, competente. Muito bom falar de mulher também, né? A Zilda, ela realmente é muito competente e é aquela pessoa que a gente aciona 24 horas por dia, se for necessário também. É sempre muito à disposição, sempre tá prestativa para informar, para ajudar. Então, nós 24 temos horas equipe no ar. muito boa, exato. Motoristas do SAMU são muito bons, enfermeiros, técnicos, médicos reguladores. Então, e SAMU é um serviço que todo mundo usa, né? Então, todo mundo pode um dia precisar. É nessa questão dessa regionalização. Ela não é imposta, ela é ofertada. Exato. E quem decide isto? Passa pelo Legislativo? Não passa pelo Legislativo, mas ele passa por uma decisão do gestor, ele passa pelo Conselho Municipal de Saúde e há uma indicação de audiências públicas, porque o munícipe tem que aceitar também. Então, não é só uma escolha, e eu acho isso muito interessante, né? É uma decisão democrática, ela não é imposta pela gestão. Então, cada passo dessa sugestão, ela é discutida tanto com os munícipes, com o Legislativo também, ele participa da discussão, claro, porque aí vai ter que também opinar sobre o assunto, e também pelo Conselho Municipal de Saúde. A aprovação do Conselho, ela é uma condição sine qua non para a regionalização prosseguir. Vereadora lá, não dá para ter uma opinião já definitiva, mas dá para se analisar já algumas situações que podem complicar. Márcio, a secretária pontuou muito bem, nós já temos um serviço de muito boa qualidade e eu acho que regionalizar, a gente pode perder um pouco na qualidade. Então é muito importante em audiências públicas, ouvir a população para ver se é isso que eles querem. E expor o que acontece agora. O atendimento é muito bom, é excelente. Porque isso vem se construindo ao longo dos anos, esse atendimento. Sim, e ouvir os técnicos também. Então, assim, chamar toda a equipe técnica do SAMU, repito, que há prós e contras. Então, trazer os técnicos onde já tem uma regionalização para que a gente possa escutar, olha, o que aconteceu quando o Santos regionalizou? Foi positivo? O que teve de positivo? O que teve de negativo? O que aconteceu? E trazer a própria equipe técnica do SAMU que trabalha hoje aqui em Cubatão para que ela possa falar. Eu já conversei, é realmente uma linha muito tênue que separa se vai realmente ser bom ou não, vereador. Então, esse estudo ele tem que ser muito atencioso, muito minucioso e prestar muita atenção. Eu costumo falar que a gente tem que escutar quem está na ponta, quem trabalha todo dia com isso, que são os técnicos do SAMU, ou seja, a área assistencial do SAMU, motorista, médico, enfermeiro, escutar a opinião de todo mundo. Até porque eles também trabalham em outros locais, eles sabem como funcionam em outros locais. E qual o objetivo dessa regionalização? É o quê? Aumentar, melhorar o atendimento? Você consegue uma captação de verbas maior, sem dúvida. Isso é um pró. Isso é um pró. Não, a gente consegue habilitar o SAMU de outra forma e passa a receber verbas de outra forma. Entendeu? Isso aumenta os valores que são repassados. Equipes, eu não vou conseguir ampliar as que já existem. Não, aí faz um estudo porque hoje Cubatão tem número de ambulância e número de equipes de acordo com o meu município, certo? Então hoje, para os 120 mil, nós contamos com um número exato. Dentro das portarias do Ministério da Saúde, nós estamos de acordo. Limite, é um número mínimo e um número máximo, não? Há um número ideal. Então, para o nosso número de habitantes, são 5 ambulâncias. É o que nós temos. Temos 5 exatamente. E dentro dela, as equipes, os plantões e assim por diante. Quando vai fazer a regionalização, você pega o município A e o município B pretendem regionalizar.
Então, você vai estudar o que cada estrutura tem, para ver o que cada um vai ofertar. Vamos supor, a minha estrutura de RH é melhor que a estrutura do outro município. Então, quem oferece mais? Há todo um acordo, né? Então, isso é discutido município com município. A hora que eu falar, eu quero regionalizar, o outro município vem para a mesa e fala, olha, eu tenho isso, vamos dizer que é mais ou menos assim, tá? Para simplificar. É uma discussão, é um casamento a ser feito. Exatamente. E aí a gente vai acertando as arestas. Qual é o ponto positivo de forma inegável? É as verbas, captação, né? São São a captação de recursos que o município passa a receber com o SAMU habilitado de forma diferente. Mas como no casamento nem tudo é dinheiro... Por isso que eu falei, é preciso discussão realmente discutir de forma ampla. Se for de uma forma imposta, é uma coisa que você não tem como voltar. Então, tem que ser realmente estudada. Eu vou pedir licença a vocês, nós vamos a um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Questão de Ordem, recebendo a secretária de Saúde, Andréa Pinheiro, e o vereador Laelson dos Santos, o Lalá. Falamos sobre o SAMU e agora vamos falar sobre um outro assunto que também foi polêmica nesta casa, foi pautado aqui nesta casa, e inclusive o vereador Marcinho está iniciando aí uma comissão especial de vereadores nesse sentido, que é o sistema CROSS. Esse sistema que o munícipe fica preocupado quando escuta o sistema CROSS. O que é isso, né? De que forma é isso? Esse sistema de operação das vagas dos leitos disponíveis. Exato. Alguns esclarecimentos sobre, as pessoas falam o CROSS, né? Como se fosse até uma pessoa, e não é. O CROSS, ele é um programa que nós operamos. Então, é através dele que nós inserimos pacientes quando ele precisa de uma vaga, né, hospitalar, por exemplo, e é nele também que nós agendamos as consultas eletivas, exames eletivos que são ofertados pelo Estado. Qual é a grande discussão e qual é o grande problema? Então, são dois. O primeiro é a questão exatamente do número de ofertas para cada município. Se é suficiente ou não. Então, quando o Estado oferece para mim X número de vagas para consulta, por exemplo, de cardiologia, se esse número é suficiente para cada município. A gente trabalha numa região, né? Nós estamos divididos em regiões, nós somos a DRS 4 e as vagas são distribuídas com critérios populacionais para os 9 municípios da região. Há uma regionalização, é um serviço que o Estado manda para aquela região, ofertando para aquela região. Exatamente, então são vagas, pode ser vaga no HGA, pode ser vaga no próprio AME, aí tem o AME São Vicente, o AME Santos, o AME Praia Grande, para onde esses pacientes são encaminhados. E tem o serviço hospitalar também do CROSS, que é quando o paciente ele entra nos nossos serviços, seja via PS, seja numa vaga hospitalar e ele precisa de uma vaga de alta complexidade. Então, o paciente, nós atendemos no hospital média e baixa complexidade. Quando ele passa a ser um paciente de alta complexidade, nós encaminhamos ele para uma referência. Como? Inserindo ele no sistema CROSS. Olha, preciso de uma vaga para o paciente nome tal, para a realização, por exemplo, do cateterismo, que é de alta complexidade. Esse paciente, ele entra numa fila de toda a nossa região. Então, ele fica aguardando. E é uma queixa que não é só do município de Cubatão. Recentemente, Praia Grande também falou sobre esse assunto. A média que um paciente fica num leito de hospital aguardando um cateterismo é muito semelhante com a média de tempo que em Cubatão acontece. Todos os municípios hoje sofrem exatamente por conta da oferta. Então, a oferta do serviço não está acompanhando a necessidade da demanda? Com certeza não, a gente não tem dúvidas. Principalmente não é um na questão sistema, hospitalar. da oferta do sistema. Sim, principalmente a questão hospitalar. A questão ambulatorial de exames e de consultas, a gente tem um outro impacto que é a questão do absenteísmo. Então, são duas discussões que são separadas e são paralelas.
a questão eletiva, que nós temos um grande problema hoje, que é o absenteísmo, tanto nas consultas quanto nos procedimentos. Ou seja, agendam e não comparecem. Exatamente. A pessoa agenda, você que está aí em casa, acaba agendando e depois, não vou na consulta, ou então não foi, não leva a sério e não comparece. Parece que não causa impacto, né? Falando assim, a gente parece que não causa impacto. É a minha consulta, eu não vou, tudo bem. Mas veja só para você ter uma ideia. Essa pessoa que deixa de fazer isso, ela deixa de comparecer ao seu procedimento ou à sua consulta, ela faz com que uma outra pessoa fique aguardando muito mais tempo. Então, a minha fila de espera, ela fica aumentando, eu tenho a vaga, eu coloco o paciente e ele não vai. Para o Estado, para onde a gente está encaminhando, é um problema também, é um problema financeiro, porque você contratou um profissional para estar lá, exatamente. A gente tem algumas situações que foram mostradas que são realmente muito preocupantes. Quando o médico disponibiliza uma agenda para 20 pessoas no AME, seja ele São Vicente, Santos ou Praia Grande, e dessas 20, só 3 comparecem. Nós estamos falando de um índice altíssimo. Altíssimo, você não tenha dúvida que é altíssimo. E em algumas reuniões, porque Cubatão discute muito isso internamente, então nós fazemos muitas reuniões junto aos nossos serviços para entender o que está acontecendo e onde, se há algum erro, onde a gente está errando, onde pode melhorar, qual a estratégia a ser adotada. Aí se fala assim, mas é porque a pessoa teria que se deslocar para outro município? Não, porque esse índice também é visto aqui mesmo. É visto nas consultas e nos procedimentos do nosso hospital, inclusive de cirurgia, vereador, inclusive de cirurgia. Eu tenho uma agenda de cirurgia que eu fui verificar, 10 pacientes agendados para cirurgia ginecológica, que é uma cirurgia que geralmente sempre alguém está questionando, porque tem uma fila, tem uma espera. 10 pacientes agendados. Dos 10, Márcio, somente 7 compareceram. 3 compareceram, desculpa. Ou seja, 70% 7 faltaram. Faltaram. Agendamento já da cirurgia. Agendamento de ultrassom ginecológico. Abrir agenda sábado. Vamos abrir uma agenda sábado, ampliar o acesso, certo? 50 vagas de ultrassom ginecológico, 30 ausências. Vereador, perdão, secretária, essas ausências, há possibilidade de pessoas de outros municípios estarem utilizando o nosso sistema para estar agendando consultas? Nesse caso, não muito, porque assim, quem faz o agendamento ou é encaminhado através de uma unidade básica de saúde ou da policlínica dos serviços daqui. Pode ser que ele more em outro e passe pela nossa unidade, mas para isso ele precisa passar. Por isso que o SUS tem o princípio da integralidade, já para evitar isso. O que é o famoso princípio da integralidade? O paciente tem que estar na rede para ser atendido. Então ele não pode, por exemplo, passar em um médico fora da nossa rede, pegar um encaminhamento para cardiologia, por exemplo. Ele tem que passar na UBS, pegar todo o caminhamento. Ele tem que fazer todo o caminho. Exatamente. Esse é o princípio da integralidade. O paciente tem que estar na nossa rede, tem que passar pela unidade básica, tem que passar pelo clínico, o clínico encaminha. Ou é possível alguém exercer Existe. Não. Nossos encaminhamentos, eles são feitos exatamente dessa forma. Então, nesse caso, se a pessoa não é a maioria... é paciente de Cubatão porque está na nossa rede, exatamente. E é esse tipo de... E muitas vezes a gente telefona, aconteceu a gente entra em contato, avisa, oi Márcio, tudo bem? Lembra do seu exame de ultrassom? Ele vai acontecer daqui uma semana. Ou no máximo daqui 15 dias. Eu estou te mandando o seu encaminhamento. Você ainda está interessado? O paciente responde, sim, eu estou interessado. Então a gente confirma, se ele fala que não está, a gente já passa a vaga para outra pessoa. Ele confirma o interesse, a maioria das vezes ele busca o documento que comprova que ele está agendado e ele não comparece. Em caso com 70% de ausências, isso me traria a minha lista de espera em números assim, em redução drástica. Ou seja, aquilo que eu levaria um mês, eu vou levar dias apenas. Exatamente. Poderia ser muito mais célere, muito mais dinâmico. Exatamente. Agora, no hospitalar, sem dúvida, há um gargalo e isso é toda a região, todos reclamam, todos os municípios têm queixas e são muito semelhantes à de Cubatão e várias vezes nós já fizemos algumas reuniões no sentido de, inclusive, pressionar.
Estado e União para que auxiliem os municípios. Aumente a oferta. Exatamente. Não só aumente a oferta, aumente o repasse. O que falta é o quê? É dinheiro para fazer? Quem tem que arcar com esse custo? E hoje eu estava falando exatamente disso. A gente direciona a nossa crítica para o município, com os gastos do município, porque não tem que fazer economia. Eu entendo também dessa forma. No entanto, se você olhar um orçamento municipal de 100%, 25% para educação, no mínimo, gasta-se mais. 15% para a saúde, no mínimo, gasta-se mais. Quase 50% com folha, arredondando dessa forma. O que sobra? Ainda tem toda uma cidade para fazer manutenção. Tem Secretaria de Meio Ambiente, Assistência Social, ou seja, é uma gama de serviços com dinheiro municipal, sendo que os outros entes também são responsáveis, ou seja, o Estado e a Federação, elas têm que arcar também com essa assistência. Qual a forma que ela faz isso? Fazendo a questão dos repasses. Tem o repasse que é fundo a fundo, tem o repasse que é do Estado, Santa Casa Sustentável, repasse de convênio. As emendas são muito importantes também, que vêm do Estado e da Federação. Para isso, nós temos sempre uma articulação junto com deputados, vereadores, muitas vezes, trazem deputados para conversar conosco, perguntar qual é a necessidade, como direcionar as emendas, e isso também tem sido muito importante. Vereadora lá, Sistema CROSS e essa questão dos exames, dos exames eletivos, né? Está aí a importância de quando a pessoa marca um exame, ir até o local para fazer esse exame. Ele não indo, ele tira o quê? A oportunidade de outra pessoa fazer. Secretária, para deixar claro para quem está nos assistindo em casa, o Sistema CROSS, ele é regulado pelo Estado, né? Exatamente. Não é pelo município. Muitas pessoas tentam tirar essa dúvida, mas não tem essa informação. Acha que é o município que regula isso daí, que controla. Não é, é o Estado. Nós não temos nenhum acesso. O único acesso que nós temos é inclusão e exclusão de paciente. Inclusive, é uma briga nossa também, até porque uma vez que a gente insere esse paciente na rede estadual, a gente não tem mais o acompanhamento dele. A não ser do procedimento, não do procedimento, mas se ele passou por uma consulta assim, porque tem um histórico, Márcio. Mas o que ele fez, se de repente ele foi por uma consulta de cardio e evoluiu para um outro problema, a gente não sabe. A gente tem um histórico, passou pelo cardio, passou pelo exame, ou não passou, ou teve ausência. Mas o que exatamente está acontecendo com o paciente, até porque isso é muito importante, vereador, para o nosso médico aqui, para o nosso clínico geral, seria importante ele saber, porque quando esse paciente volta, a gente tem um histórico que ele fala, não um histórico, um prontuário, exatamente como deveria, até mesmo para o nosso médico da atenção básica. O Sistema CROSS, ele é estadual, nada tem a ver com o município, salvo inclusão e exclusão de paciente. Então não é um problema de equipamento, o sistema, o software não dá problema, o que dá problema é a não oferta dos serviços. É a oferta que é escassa, né? Escassa, na verdade não atende ao nosso número, principalmente a hospitalar, quando nós precisamos de uma vaga que seja regional, e é outra luta dos secretários de saúde da nossa região. Quando você aciona pedindo uma vaga, o próprio sistema, os reguladores, eles buscam essa vaga nas nossas referências aqui da região. O que nós queremos e que nós temos lutado muito é que esse tipo de busca seja feito também na capital, na Grande São Paulo, porque pode ser que haja possibilidade. Exista essa vaga. E óbvio que algumas vezes, eu já tive casos de paciente negar. Então, o paciente ou a família fala, não quero que meu ente seja transferido para São Paulo, eu vou ficar aqui aguardando. Ele assina que ele está se negando e ele permanece aguardando. Mas, secretária, a gente tanto consome vagas como também oferta vagas no CROSS. Como é que funciona isso? Qual a participação nossa em ofertar no CROSS? Hoje nós não temos pactuações com o Estado. Então, quando você faz, para você ter uma oferta de vaga no CROSS, para você inserir alguma vaga no CROSS, você precisa ter algum tipo de pactuação. Então, você recebe por isso. Vou dar um exemplo. O município de Santos, por exemplo, ele tem a pactuação na relação dos atendimentos cardiológicos, cateterismos, esse tipo de atendimento. Ele recebe para encaminhar para lá determinado número de pacientes. Então, eu falo, olha, vou receber, se eu quisesse ofertar vagas do hospital, nós não ofertamos. Vagas de UTI.
fazem parte do sistema Cross? Se for pactuado, sim. No caso do nosso Cubatão, não. As vagas de Hoje UTI... não, nós não temos pactuado, no entanto, nós temos uma pactuação de leitos de RUE, de rede de urgência e emergência. Essa pactuação ela ainda está em andamento. Não está de fato em exercício. Não, mas está finalizada. Então, quando ela finalizar, Cubatão oferecerá um número de leitos para o sistema. Isso é bom porque Cubatão passa a receber mais por esses leitos também. E o próprio paciente de Cubatão pode usar esse leito, porque a ideia é deixar sempre o paciente que está mais próximo. Quantos leitos de UTI nós temos hoje? No total ou de adulto? No total, porque adulto acho que... São 7 de adulto. 5... Aí tem 2 pediátricas, 2 PED. E tem os semi-intensivos também. Tem a SEMI, que fica tanto no PS, tem neonatal. Nós temos todo o atendimento de UTI também. Maravilha. É outro gargalo também. Precisamos situação. de mais vagas de UTI. Bom, eu vou pedir licença. Estamos chegando ao final desse segundo bloco. Questão de ordem, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, recebendo a secretária de Saúde, Andréa Pinheiro. Também participa do programa o vereador Laelson dos Santos, o Lalá. Falamos sobre o SAMU, sobre vagas cross, sobre essa questão de regionalização, de atendimento. Policlínica, que é uma das situações que chamam muita atenção, o atendimento de policlínica aqui em Cubatão. Estava a vias de uma situação de mudança de endereço, de adequação. Como é que está isso, secretária? Exatamente. A policlínica, eu tenho muito carinho, que eu já falei várias vezes, o meu último local de trabalho foi na policlínica, trabalhei muitos anos lá, então conheço os médicos, as pessoas que trabalham, eu sei como é a rotina, como é o dia a dia, o fluxo de pessoas, o tipo de atendimento, então... é muito um serviço que eu gosto muito e acho que tem que ter uma atenção. Já sabendo dessa situação e que a policlínica ela foi transferida para o prédio onde ela está hoje, lá nos fundos da CMT, há muitos anos atrás ela já foi transferida para lá provisoriamente. E esse provisoriamente nunca foi resolvido, Márcio. Exatamente. Quando o prefeito assumiu, ele falou, não, isso não pode continuar assim, a gente tem que resolver o problema da policlínica. Quando eu assumi, ele me chamou e falou que realmente era um dos problemas que ele gostaria de resolver, entre tantos outros, né? Que à época não tinha exame, não tinha fisioterapia, não tinha contrato regular para emergência, não tinha contrato regular para atenção básica, não tinha Casa da Esperança, não tinha. Então... Nós somos não tinha hospital, então nós somos... Saúde estava falida, praticamente, Exatamente. Né? E aí nós somos algumas prioridades. A policlínica, por mais que o local fosse inadequado, ainda atendia. No entanto, realmente, hoje ele é inviável. Com isso, foi escolhido um local para se fazer a mudança, que é ali no andar térreo do edifício Castro. O antigo cinema de Cubatão, na área do antigo cinema. Exato, antigo cinema. Muito bem lembrado. Quem mora aqui em Cubatão lembra. Foi ver os Trapalhões lá. Olha Sim. só. Tá vendo? Cheguei a assistir mesmo. Não é? Cheguei a assistir. E aí foi feito todo um esforço de equipe, tanto da equipe da CESEP, né, o pessoal da CESEP, engenheiro, arquiteto, nossa vigilância sanitária, porque para mudar um próprio de saúde não é uma coisa tão simples, né? Então não é assim, eu pego uma casa e coloco lá. Tem toda uma adequação, tem portarias que devem ser respeitadas, circulação, entrada de ambulância, de maca, acessibilidade. Tudo isso foi feito junto com as equipes e também a compra de mobiliário está em andamento a licitação. Está bem adiantada a questão da obra lá, então tem que prever não adianta entregar um próprio desse sem a estrutura completa. Então, ar-condicionado, estrutura de telecomunicação, de informática, tudo isso já tem que estar pronto. Então, junto a isso tem andado a licitação da compra de mobiliário e equipamento para o local. Então, em breve também a gente tem uma policlínica nova. Eu vou colocar um questionamento aqui, tanto para a vereadora, para o secretário, perdão, para o vereador e também para a secretária, que é a questão dessa adequação de próprios.
Nós temos hoje um próprio em Cubatão que é o exemplo de um projeto desenvolvido com durabilidade, um projeto que foi feito, erguido para se ter longos anos de funcionabilidade. Eu estou falando do nosso hospital, que hoje você observa, ainda é um molde atual. O hospital tem toda uma produção, foi toda uma concepção que o garante ser uma estrutura atualizada. Não. Não. Não, a estrutura, ela é muito boa. No entanto, hoje ela já não atende às portarias. Não atende às portarias. Não. Aí eu pergunto a vocês, a adequação dessas portarias e a condição de se colocar algo duradouro, é possível? Ou, na verdade, nós vamos estar sempre construindo algo que, em determinado tempo, vai se tornar obsoleto por alguma razão? Na minha opinião, é a questão do dinamismo da reformulação. Então, sai uma portaria, você tem que reformular. Se sai a portaria e você não reformula, isso começa a se protelar. Então, vou dar o exemplo do hospital. As portas do hospital, elas eram extremamente estreitas. Não passava um cadeirante. Banheiros que não tinham adaptados. Então, aí vem uma legislação nova que exige, quando a legislação nova surge, imediatamente, se você for fazer, você vai ver que é coisa pequena. Parece, né? É uma coisa menor. Então, vamos lá. Sai a legislação para fazer a alteração dos banheiros para que seja adaptado. Rampa de acesso. Rampa de acesso, você vai construir. Agora, se você não faz a rampa, você não amplia a porta, você não faz o banheiro. Se você deixa isso, o tempo passar, uma hora vai ter que virar uma adequação completa desse próprio. Então, quando se faz uma reforma, por exemplo, tem que aproveitar e já fazer exatamente toda a adequação. Toda a adequação. Toda a adequação. Porque senão acaba ficando deficitário. Exatamente. E o próprio, e acaba em algum momento, vai acontecer o que estamos vivendo. E aí o custo é muito maior, né? A policlínica, que se tornou um apêndice, uma coisa de momento, já estão há anos lá naquele o prédio que nós estávamos, que era na Martins Fontes, que foi um prédio que foi demolido, inclusive. Sim. Ele era um prédio de saúde, ele era um próprio de saúde. Então, ele tinha o CAISM embaixo, a policlínica em cima. Ele era um próprio que já era para a gente, para um serviço de saúde. O próprio para onde ela foi transferida não era um próprio de saúde. Ali atrás da CMT não era um próprio de saúde. Puxadinho, um improviso. Para atender as necessidades foi... A nova policlínica atende as necessidades. Sim, porque é exatamente como eu falei. Engenheiro, arquiteto, vigilância sanitária, com a equipe da CESEP. Muitas vezes, de repente, é mais fácil. Uma vez a gente foi fazer uma vistoria e o médico falou assim, o pessoal da vigilância falou, aqui precisa ter uma pia. Poxa, mas para que uma pia aqui? A legislação exige uma pia dentro do consultório. Para alguém que não é da saúde, que não conhece a legislação, parece inútil uma pia dentro de um consultório que é clínico. Aparentemente não tem procedimento, mas tem procedimento. Então é obrigatório ter aquela pia. A gente tem que atender tudo isso. Vereador? Márcio, a policlínica, ela está situada hoje num lugar muito inadequado mesmo. Era uma coisa provisória. Que bom que agora vai mudar, né? Não temos ainda uma data definitiva, né, secretária? Mas brevemente, mas eu acho que brevemente a população terá uma policlínica nova. Exatamente. Capacidade de atendimento vai ser aumentado? Não, a capacidade de atendimento é de acordo também com a nossa população. Isso não tem... A gente enfrenta um outro problema que é a questão dos profissionais de saúde, que estão se aposentando e que a gente, especialista hoje, é peça rara no mercado. A gente não encontra e não é só em Cubatão. Vou dar um exemplo de nefrologista. O nosso nefrologista, um aposentou, o outro pediu exoneração. E em São Paulo, para vir atender aqui no nosso AME, tem um profissional. Então, algumas especialidades, elas estão meio que desaparecendo. Os profissionais estão ficando escassos. Exatamente. Está ficando escasso. Por falar em oferta, emendas impositivas. 50% das emendas são direcionadas obrigatoriamente para a área da saúde. Remoção, reforma, adequação. O dinheiro que veio chegou embora, secretário. Não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida. Eu agradeci demais. As emendas impositivas realmente foram muito importantes para a saúde. No primeiro ano, a forma como elas foram direcionadas, até porque estava todo mundo aprendendo, né, vereador? Sim, vereadores aprendendo, secretária aprendendo difícil, também. Difícil.
tanto o legislativo quanto o executivo estavam aprendendo a como funcionariam as emendas. Então, esse ano já foi bem melhor. Já melhorou muito. Já estamos mais adaptados a essa realidade. As emendas da saúde, elas foram realizadas, algumas ainda estão em realização, mas até o final do ano passado foram todas empenhadas devidamente e ficaram para esse ano. Mas é um dinheiro, esse ano já foi diferente. Final do ano passado, vários vereadores entraram em contato comigo. Então, telefonaram, falaram, olha, o vereador lá ligou para mim algumas vezes. Atende, não atende, eu gostaria. Então, isso é muito importante, Márcio. Entre aquilo que o vereador gostaria e aquilo que a saúde realmente necessita, algumas vezes pode não ser a mesma coisa. Ou pode ser de alguma forma diferente. Então, o vereador ligava e falava, olha, eu tenho uma emenda, eu estou com uma ideia de destinar para isso. O que você acha? E a gente sentou, discutiu, falou, olha, pode ser para isso, pode ser para algum outro local. Apontou os locais de necessidade. Nós fomos exatamente adequando esse... Onde era prioridade, né? Exatamente. Porque, vereador, esse diálogo vai existir sempre. E 50% das emendas, obrigatoriamente, são para a saúde. Sim. Exato. E quem entende mais da área da saúde é quem trabalha nela, né? No caso da Secretaria de Saúde, a gente... Primeiro, antes de destinar essa verba, a gente procura saber o que é prioridade para a população. Ouve a população e também conversa com os profissionais da saúde. A exemplo, a remoção. Quando o governo Adhemar assumiu, nós tínhamos um problema muito grave da remoção. Nós não tínhamos carro de remoção, praticamente era o quê? 4, 5 carros que circulavam. Hoje, com as emendas impositivas, resolvemos o problema, colocamos 23 carros para circular. São 23 carros circulando. Tem van, tem carro, realmente... Então, para remoção, precisa de mais alguma coisa? Foi. Para remoção é um serviço que sempre precisa... Sempre precisa aumentar. Hoje ele está atendendo, mas a gente ainda sabe precisa que de as mais pessoas... carro? Não, hoje ele atende. Ah, tá. Mas sendo necessário A manutenção, gente sabe, troca. quando o vereador falou que nós tínhamos 4 carros, né? 4 ou 5 andando, né? Bons, Não, era precário, né? Era carros Certificado antigos é uma mesmo, coisa, funcionando recuperados. era uma coisa. Quando a gente tinha os 4 rodando, a gente estava muito feliz. Mesmo sendo muito ruins, a gente tinha que atender as pessoas. Então, quando o prefeito sentou com os vereadores junto comigo para a gente falar, olha, a gente precisa acertar a remoção. O único jeito é emenda impositiva e foi onde eles destinaram e nós resolvemos realmente o problema. Isso foi muito importante. Destinei a minha emenda impositiva toda para remoção. Nesse ano, no ano de 2017 para 2018, a minha foi direto para remoção. E esse ano de 2019, as emendas também, 50% delas vão para a área de saúde. Sim, já também vieram, foram bem direcionadas também, da mesma forma. Alguns vereadores ligaram, outros não, já têm conhecimento, enfim, a critério de cada um. Mas a maioria entrou em contato para poder falar, até porque assim, é desgastante fazer uma emenda e depois ela não conseguir ser executada por não ser destinada exatamente para a finalidade da nossa secretaria. Então não tem porquê, o ideal é já conversar com o secretário, organize e já vai direto. Já sai ajustado, né? Exatamente, já vai ajustado. Secretária, em relação à remoção, quando eu observo essa questão da atividade de remoção, me remete a um atendimento que o município não oferta no momento. E aí vem aquela questão do que nós temos de UPA e o que nós temos de hospital. Sempre se falou em mudar a capacidade do hospital, em melhorar e ampliar a condição dele de atendimento. Baixa complexidade para alta complexidade. Isso é algo no futuro próximo ou isso é bem distante? Porque toda vez que a gente leva o pessoal a São Paulo para se tratar com um cardiologista, uma operação, não, nós algo temos assim... cardio aqui, cardiologista nós temos eu digo aqui. De uma situação de uma operação mais... Aí sim, temos uma referência. Uma referência. Exato. É possível trazermos essa referência para o município? Eu acho que essa reflexão ela é muito importante, Márcio. Principalmente porque a gente cuida do paciente, a gente sempre fala em saúde, fala em hospital. Em tratamento hospitalar, em tratamento... cirurgias... E eu acredito que a gente tem toda uma atenção básica, que a gente tem que dar uma atenção bem maior, porque ela é preventiva. Então, ela faz com que o paciente não evolua para uma situação hospitalar. Quando a gente fala em alta complexidade, quem vai arcar com esse custo? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que saber fazer, porque hoje o dinheiro, como eu falei lá atrás, 15%
do Tesouro vem para a saúde. Dentro desses 15% contam as emendas. Então, já tem o dinheiro, 15% é para a saúde, 25% para a educação. Então, gastamos mais do que os 15%. Ano passado, nós beiramos aos 20%. O governo ele não se furta a arcar com essa despesa. No entanto, ele tem que arcar com isso que vai desde a atenção primária, ou seja, a preventiva, a que cuida do paciente para que ele não chegue ao hospitalar até o hospitalar. E ele faz esse tratamento que tem o odontológico, a distribuição de medicação, a distribuição de insumo, por exemplo, para paciente que é acamado, os exames, os procedimentos e até o hospital. PS, numa urgência e emergência, que também distribui medicação, até chegar num hospital. Quem arcaria com esse custo de uma alta complexidade no município, sendo que nós já temos pactuado que a alta complexidade vai ser atendida pela rede, pela nossa referência. Então, volto naquela questão do Estado e da Federação se responsabilizarem. Também vamos ofertar o serviço para os outros mais Exatamente. E quando se eu quiser fazer uma alta complexidade no município e para receber dinheiro, tanto do Estado quanto da Federação, por exemplo, do Estado, no caso, a gente vai ter que pactuar vagas. Então, não é 100%, ela é regional. Se não, se quer que seja municipal, o município arca com 100% dela. A remoção pacientes muito grande? Sim, é uma demanda alta para fazer tratamento de hemodiálise, que em breve a gente também vai ter o tratamento aqui, oncologia que a gente vai ter aqui. Por isso a ideia do prefeito também em colocar um serviço de alta complexidade, mas a gente pretende, óbvio, habilitar, né, credenciar e habilitar para poder receber o dinheiro também. Para poder atender para poder arcar com ofertar. esse custeio, exatamente. Agradecendo a secretária, agradecendo ao vereador, agradecendo a você, a toda a equipe técnica que por trás das câmeras faz a TV Câmara possível. Continue na nossa programação, acompanhe o nosso conteúdo também nas redes sociais, no Facebook e no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. E até o próximo Questão de Ordem.